Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Leandra Dias e queria dar-vos as boas-vindas a este webinar promovido pela Primavera. Este webinar terá como tema o RGPD, em que vamos abordar aqui alguns dos pontos essenciais deste regulamento e vamos também partilhar convosco aquilo que nós consideramos ser formas de vos ajudar neste processo de conformidade, ou seja, dar-vos aqui algumas ferramentas, algumas dicas, algumas indicações no sentido de como poderão mais facilmente garantir a conformidade com este normativo. Estarei convosco na próxima meia hora. Estou acompanhada pelo meu colega, o Pedro Pimenta, e teremos o gosto da vossa companhia e agradeço desde já o facto de terem dispensado algum do vosso tempo para estarem connosco nesta sessão. De facto, o RGPD, ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, está aí. Está já em vigor e vai tornar-se plenamente aplicável a partir do próximo dia 25 de maio de 2018. E a pergunta que se impõe é esta: e agora? Ou seja, o que é que as empresas, as organizações precisam de fazer para cumprir as regras deste regulamento e para garantir que estão em conformidade, uma vez que é agora às empresas que compete demonstrar que estão em alinhamento, em cumprimento com este regulamento. Deixar-vos desde já a nota que, para melhor compreender este tema do RGPD, a Primavera disponibilizou dois e-books que podem aceder e descarregar se ligarem ao link que estão a ver agora no vosso ecrã. E estes dois e-books têm áreas de atuação diferentes. O primeiro é um e-book de enquadramento, ou seja, de o que é o RGPD, o que é que são dados pessoais, quem é que está abrangido por este normativo, que obrigações é que resultam para as empresas, quais os direitos dos cidadãos, com uma explicação simples para ser perceptível por qualquer pessoa e dentro de qualquer organização. E o segundo, ligado aqui mais com as etapas que as empresas terão de ir fazendo e ir ultrapassando para garantir então que a organização está preparada para dizer que está em conformidade com o RGPD. Portanto, podem descarregar estes e-books e poderão partilhá-los dentro da vossa organização, com os colegas que tiverem disso interesse e quando tiverem dúvidas, terão sempre convosco, ali perto de vocês, algo para consultar e para retirar alguma dúvida que vos possa surgir. Dizer-vos então que o RGPD tem duas vertentes essenciais. Claro está que é um regulamento bastante extenso, bastante longo, e não poderemos aqui abordar todos os pontos deste normativo, mas, essencialmente, e para quem está a começar a perceber de que é que se trata, ou para quem já está um pouco mais à frente neste caminho, há aqui duas áreas essenciais. Uma, o reforço dos direitos dos titulares, e a outra, um reforço e uma maior responsabilização das empresas, das organizações, face à proteção e à segurança que têm de dar relativamente aos dados pessoais de pessoas singulares. Quando falamos no reforço dos direitos dos titulares, estamos a falar de um conjunto alargado de direitos que este regulamento veio reposicionar e fortalecer e dar-vos aqui nota de alguns daqueles direitos que muito possivelmente são aqueles que vos irão acompanhar mais de perto e que vão ter alguns titulares, sejam funcionários, clientes, pessoas singulares com as quais a vossa organização lida, que vos poderão interpelar para exercerem um destes direitos. O primeiro desses direitos e aquele que mais dificuldade tem levantado, é o direito ao esquecimento, ou seja, o direito de um titular se dirigir à vossa organização com a qual manteve algum tipo de relação, de relacionamento,
e solicitar que os seus dados sejam esquecidos, que tudo aconteça como se nunca tivessem tido acesso àqueles dados. Vamos ver também que este direito ao esquecimento não é um direito absoluto, e há aqui algumas exceções que poderão fundamentar o não exercício deste direito. Um direito também bastante importante é o direito à transparência, ou seja, quando recolherem ou tratarem dados pessoais de uma qualquer pessoa singular com a qual se relacionem, devem ser muito claros nesse momento quanto aos dados que vão recolher, às finalidades e ao uso que vão dar a esses dados, ao tempo durante o qual vão manter esses dados e que conteúdo é que esses dados têm em concreto. Este direito está depois ligado ao direito ao acesso, que é aquele direito que um titular tem de se dirigir às vossas organizações e questionar que dados meus é que a vossa organização tem, que conteúdo é que esses dados têm, para que é que os usam e qual é o critério que utilizam para definir o prazo de manutenção desses dados. Inclusivamente, pode também pedir informação sobre que garantias de segurança é que estão associados a esses dados. Dentro deste leque de direitos, há um também que ganha aqui alguma importância, se calhar pela novidade e não estarmos tão habituados a ouvir falar dele, o direito à portabilidade, que se começou a falar com as operadoras de telecomunicações, mas que agora foi transposto para a realidade de todas as organizações, e é o direito de alguém solicitar que eu, a organização, entregue os dados dessa pessoa, dos quais eu estou na posse, e os entregue num formato que seja possível depois importar para um outro sistema. Vamos depois ver na prática como é que isto pode ser operacionalizado. Quanto às obrigações das organizações, elas são bastantes também, e eu destaquei aqui algumas para analisarmos. O primeiro desses deveres e dessas obrigações é, de facto, dar cumprimento aos direitos dos titulares, ou seja, quando uma organização é interpelada para dar cumprimento aos direitos dos titulares, qualquer um daqueles que vimos anteriormente, as empresas têm que estar em condições de conseguir dar resposta, de responder ao titular e de dar-lhe a informação ou os dados que ele está a solicitar. E notem que, uma vez interpelada, tem o prazo de 30 dias, ou seja, um mês, para dar resposta, então, à solicitação de cada um dos titulares. Pode parecer um tempo alargado, mas se recebermos várias solicitações, então já se torna aqui difícil, se eu não tiver uma ferramenta que me simplifique este processo, torna-se difícil vasculhar tudo dentro da minha organização para perceber onde é que eu tenho dados daquela pessoa. É necessário também fazer um exercício de inventariação e catalogação dos dados pessoais, ou seja, saber exatamente que dados pessoais estão na minha organização e se são dados de categoria especial ou não. Uma outra preocupação que as organizações têm de ter é detectarem os incidentes de violação de dados pessoais, uma vez que se torna obrigatório, mediante uma ocorrência de um desses incidentes, notificar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e o prazo é muito curto, são apenas 72 horas. Poderá também ter que notificar os titulares dos dados se não tiver adotado medidas técnicas e organizativas que façam com que aqueles dados que foram de alguma forma violados, acedidos, apagados ou replicados se tornem imperceptíveis a um terceiro. Tem de ter também em atenção o facto de garantir que os dados que recolhem e usam estão devidamente fundamentados com um suporte legal para o seu uso, ou então tenho o consentimento do titular para o fazer. Caso não tenha consentimento, necessito de um outro fundamento, como seja o cumprimento de um contrato, como seja o cumprimento de uma obrigação legal. Um aspecto importante ainda também relaciona-se com o DPO, ou seja,
é necessário que as organizações validem se têm ou não de nomear um encarregado de proteção de dados e, caso tenham de o fazer, fazê-lo atempadamente e dar-lhes condições para exercer as suas funções. Queríamos também partilhar convosco aquelas que nós consideramos como sendo etapas necessárias que as empresas e as organizações percorram para garantir que estão então em conformidade. E a primeira delas é, desde logo, compreender o impacto do RGPD, ou seja, ter a noção de que os requisitos do RGPD são transversais aos vários departamentos da organização. Isto é, o cumprimento do RGPD não está exclusivamente ligado ao departamento de informática. Tem também que ver com os processos de recolha e tratamento de dados que são usados ao nível do departamento de marketing, do departamento de recursos humanos, do departamento de vendas e área comercial, do departamento financeiro, departamento jurídico, ou seja, no fundo, todos os departamentos que lidem com dados pessoais de pessoas singulares. Depois é necessário que a empresa tenha noção que é necessário criar aqui um projeto de adequação e, para isso, terá de perceber se tem internamente recursos qualificados e com disponibilidade para se dedicarem a este tema. E dizer-vos aqui, desde logo, que poderão fazê-lo internamente ou poderão recorrer a empresas especializadas nesta área e que consigam dar-vos esse apoio. Dizer-vos, desde logo, que a Primavera, através da sua consultoria, está disponível para prestar este serviço de fazer um diagnóstico no sentido de perceber se os processos que têm dentro da vossa organização e se os sistemas que usam estão em alinhamento com estas exigências do RGPD ou não e qual o gap existente para garantir essa conformidade. Por outro lado, e como referi há pouco, é necessário que cada organização avalie se tem ou não de designar um DPO e, mesmo nos casos em que possa não ser obrigatório, verificar se tem ou não interesse em fazer a sua nomeação, uma vez que isso pode ser um ponto de demonstrar a conformidade e de que está a endereçar estas questões. É necessário ainda também identificar todos os dados pessoais que estão na posse da organização, qualquer que seja o suporte, quer esses dados pessoais estejam em formato papel ou em formato eletrónico, ou dentro de um qualquer sistema, e preciso então perceber que dados pessoais é que eu tenho dentro da minha organização, que finalidades é que os mesmos servem, se preciso realmente de todos os dados que recolhi ou se tenho aqui dados a mais e que, portanto, devo descartar, onde é que os armazeno, qual o período durante o qual os vou utilizar, quem é que os forneceu e quem pode ter acesso aos dados, percebendo aqui se há subcontratados que vão ou não, aceder a esses dados, e se há ou não transferência internacional de dados, uma vez que aí os requisitos são ainda mais apertados. Dizer-vos ainda que é necessário listar então todos os processos impactados pelo RGPD, ou seja, no fundo fazer aqui uma auditoria interna para perceber todas as necessidades de adequação que os vários departamentos têm, pois só assim posso passar para a fase seguinte, que é a definição de um plano de implementação. Ou seja, depois de fazer este levantamento, vou então definir um plano de atuação, um plano em que eu defina datas em que cada uma destas etapas tem que estar concretizada. Um aspecto importante ainda tem a ver com a formação dos colaboradores. É necessário que se preocupem, sim, com os vossos processos, que se preocupem também com os sistemas que usam, com as aplicações onde colocam os dados pessoais, mas é necessário também que os vossos colaboradores
que lidam ou possam lidar com dados pessoais saibam quais são as boas práticas nesta área, quais são as obrigações que têm, o que é que não podem mais continuar a fazer. Ou seja, há aqui também uma mudança de mindset que é necessário que os colaboradores tenham para perceber o que podem e o que não podem fazer, uma vez que pode a sua atuação configurar um verdadeiro incidente de violação de dados. E vamos dar alguns exemplos mais à frente. Dizer-vos também que, em relação à formação, a Primavera está a disponibilizar, durante os meses de março e abril, através da Primavera Academy, um conjunto de iniciativas que vamos poder partilhar mais à frente, que se destina, então, a formar os colaboradores e a formar os quadros das organizações. Este é também um momento de repensar os processos de recolha e tratamento de dados, ou seja, é este momento que eu tenho para perceber se realmente necessito de todos os dados que tenho dentro da minha organização ou se posso eliminar alguns, porque são de colaboradores que já saíram da organização há muitos anos, que já não têm obrigações legais a cumprir com os seus dados, ou são, por exemplo, fornecedores com os quais eu já não tenho contacto há mais de 10 anos e continuo a ter ali os seus dados. Portanto, tudo aquilo que não seja necessário, este é o momento para removerem, para retirar. Importa ainda que se preocupem em validar a política de segurança e privacidade da vossa empresa, da vossa organização, e que revejam, se for o caso, os contratos de trabalho, os contratos de prestação de serviços e os acordos de confidencialidade que existam entre a vossa organização e os vossos subcontratados, os vossos funcionários e todas as pessoas com quem lidam e que têm acesso ou podem ter a dados pessoais. Em ligação com isso, o RGPD coloca aqui também grandes exigências ao nível da conformidade dos fornecedores e dos subcontratados, ou seja, tenho de garantir, por um lado, a conformidade da minha organização, mas tenho também o dever e a obrigação de garantir que os fornecedores e os subcontratados a quem eu recorro me dão a mesma garantia de conformidade. Ou seja, há aqui uma responsabilidade em cadeia e eu tenho que me preocupar, se recorro a alguém fora da minha organização, tenho que ter a garantia de que também essa organização ou essa pessoa me vai dar garantias de que cumpre com o RGPD. Como dizia, este é o momento de implementar aqui medidas técnicas ou organizativas que visem uma mudança de atitude. Pensem, por exemplo, no facto de coisas tão simples como dever bloquear-se o computador sempre que nos ausentamos do nosso posto de trabalho, ou seja, não devemos deixar exposto o conteúdo que muitas vezes pode lidar com dados pessoais a qualquer pessoa que pode passar, que pode visualizar, que pode mexer nos nossos fecheiros, nos nossos sistemas. Garantir também que quando imprimo documentos onde estejam dados pessoais, não os deixo perdidos nas impressoras. Eventualmente adotar aqui sistemas de a impressão só acontece depois de um desbloqueio por parte do utilizador, quer seja com um PIN de acesso, quer seja com um cartão de identificação, e ter também aqui em atenção que não devo ter dispersos dados pessoais em ficheiros que estão completamente acessíveis, que estão partilhados na rede e que qualquer pessoa pode ter acesso e que não estão com medidas de segurança como acesso só com password, acesso só a determinados perfis de utilização. Portanto, é necessário rever também aqui os vossos processos internos. E dizer-vos que este é um processo que sim devemos endereçar até 25 de maio, mas que caso ainda não tenham iniciado ou ainda não tenham percorrido todas estas fases, devem continuar a perseguir esse objetivo, porque numa auditoria, se eu conseguir demonstrar que já fiz
alguma coisa, que já me preocupei, que há já trabalho feito nesta área, então, eventualmente, uma não conformidade que possa ser detectada vai ter um peso muito mais pequeno do que se for uma organização que nunca olhou nem quis sequer preocupar-se com estas questões. Devem também, depois de 25 de maio, não esquecer este tema. Isto porque vai continuar a ser aplicável, não é algo que se atinge e está executado, é algo contínuo e, portanto, devem regularmente fazer auditorias para, de facto, perceber se as práticas estão a ser cumpridas, se está a haver aderência a estas novas práticas e estão a ser bem usadas as ferramentas que têm e que garantem a proteção dos dados. Vamos ver agora como é que a Primavera, no produto, endereçou estas questões e como é que isto pode simplificar o vosso dia-a-dia. Dizer-vos que a preocupação da Primavera foi garantir que a operacionalização de um conjunto dos direitos dos titulares se torna fácil, se torna intuitiva e se torna rápida de conseguir executar. Imaginem o exemplo do direito do acesso à informação. Vamos ter aqui ferramentas e funcionalidades que vão tornar muito fácil nós conseguirmos perceber que dados é que eu tenho dentro de todos os sistemas. O mesmo com o direito à portabilidade, com o direito ao esquecimento e aqui com algumas medidas que visam a segurança e a privacidade dos dados, como a definição de perfis de acesso, como mecanismos de log que poderão auxiliar a detectar quem foi responsável por um incidente de violação de dados e ainda um conjunto de medidas técnicas que foram adicionadas para dar-vos esta garantia e esta segurança de que os vossos dados ou os dados que têm dentro dos vossos sistemas Primavera estão seguros. E essas medidas passam ou passaram pela encriptação de palavras-chave, pela possibilidade de associar um certificado ao backup de base de dados, garantindo com isso que se este certificado estiver associado, mesmo que alguém consiga aceder indevidamente ao backup ou consiga roubar o backup da minha organização, não vai conseguir aceder aos dados, uma vez que sem o certificado não vai conseguir aceder a nada que esteja contido nesse backup de base de dados. Por outro lado, e porque sabemos que esta era uma questão que preocupava muito dos nossos utilizadores, passa a ser possível gerar um backup da base de dados com dados anonimizados e, portanto, deixo de ter o problema de enviar o backup da base de dados para o suporte do parceiro ou para o suporte Primavera, uma vez que eu só vou deixar visível os dados que forem realmente necessários para a despistagem do problema e tudo o resto e todos os outros clientes, funcionários que eu tenha dentro dos meus sistemas estarão anonimizados. Como é que fizemos isto? Por um lado, a Primavera fez uma adaptação dos seus produtos, que como podem ver por esta imagem, são bastantes, mas damos a garantia de que os mesmos foram intervencionados para dar resposta a estas solicitações e criamos um novo módulo de produtividade, o Personal Data Manager, ou de uma forma abreviada, PDM. Este módulo tem aqui um conjunto de funcionalidades que vai simplificar e automatizar estes processos, com uma vantagem que consideramos muito importante, que é o facto de estar em ligação com todos os sistemas Primavera, no caso, todos os módulos que fazem parte do ERP, Primavera Accounting Automation, o PFR, e vai estar também em ligação com todas as empresas que eu tenha no sistema, se assim entender, o que, portanto, facilitará aqui a tarefa quando estamos a falar, por exemplo, de um grupo empresarial que tem várias empresas ou então dos gabinetes de contabilidade. E é isso mesmo que vamos perceber já de seguida, ou seja, de que forma é que então endereçamos estas questões no produto.
Dizer-vos então que do lado do RP, usamos o exemplo do RP, o que terão de fazer é, no administrador, fazer a ativação do log para a ou as empresas que aí tiverem, isto aliado ao facto de ativarem o RGPD para as entidades que tiverem dentro do vosso sistema, clientes, fornecedores, outros terceiros, funcionários. Vendo do lado do RP, vamos ver que isto permite que, se eu consultar uma entidade, neste caso um cliente, no menu de contexto, acedo ao log dos dados, ao log de operações e vou conseguir perceber quem fez o quê relativamente a esta entidade, quem visualizou, quem alterou. E isto é muito importante. Do lado do Personal Data Manager, há aqui um conjunto de operações que se tornam possíveis. Ele entra com as últimas atividades que foram executadas e imaginem que eu tenho alguém que vem exercer o direito de acesso, ou seja, perceber que dados é que eu tenho dentro da minha organização daquela pessoa. Faço a pesquisa pelo número de contribuinte, faço a verificação do número de contribuinte, ou seja, verifico que de facto aquela pessoa que me está a fazer a solicitação é o titular daqueles dados e vou então operacionalizar essa pesquisa e ele vai-me dizer em todos os módulos com os quais o PDM está ligado e em todas as empresas quais são os dados que eu tenho relativamente àquela pessoa, mostrando então que tenho estes campos com este conteúdo. É possível também, para operacionalizar este direito, a impressão de um relatório para entrega ou envio via e-mail para o titular dos dados, com as advertências legais que é necessário fazer e com a indicação das finalidades para as quais cada um daqueles dados é usado. É possível ainda fazer a extração destes dados para um ficheiro CSV, permitindo então operacionalizar o direito à portabilidade. Imaginem agora que o mesmo titular ou outro se dirige à minha organização e pede o direito ao esquecimento. Entro então aqui também com o número de contribuinte, verifico a identidade da pessoa que está a fazer o pedido e estou neste momento a registar o pedido de esquecimento. Digo que foi a pedido do titular, poderia ser por ordem de uma entidade oficial, um tribunal ou a própria CNPD ou iniciativa da empresa, caso já não tenha necessidade daqueles dados, e o registro fica efetuado. Num segundo momento, é possível fazer o processamento dessa anonimização, que será uma operação feita pelo DPO ou por alguém com uma responsabilidade acrescida, uma vez que esta operação é irreversível. Os dados são apagados do sistema. Aqui tenho um relatório dos dados que foram anonimizados, isto porque, por via das exceções legais, posso ter alguns dados que eu tenha que manter e não posso eliminar. Verificamos aqui então que os dados ficam eliminados. Uma outra funcionalidade que podem aceder tendo o PDM é o facto de gerar então os backups com dados anonimizados, ou seja, de poderem tranquilamente enviar cópia de base de dados para o suporte do parceiro ou da Primavera, tendo a garantia que só é visível com valor real os dados que vocês indicarem. Para isso, eu posso criar aqui alguns templates que me vão dizer que dados, então, é que ao gerar aquela cópia ficam com valor real visível e, portanto, aqui estou a eliminar um conjunto de campos que não quero que estejam visíveis, que quero que sejam anonimizados e, portanto, só estes 3 campos é que vão passar neste backup contendo valor real. Significa que vocês vão mostrar apenas os dados necessários para a simulação do problema que têm, não mais que isso. Faço aqui então a indicação de qual é a empresa que eu quero gerar o backup, o nome do ficheiro e onde quero guardar e indico que quero aplicar o template que acabei de criar. Faço o processamento e isso significa que eu vou ter então esta cópia da base de dados completamente anonimizada, à exceção daqueles 3 campos que eu acabei de indicar. Também aqui uma outra funcionalidade, o log. Este log está em ligação com o log existente no RP e
são também logadas aqui todas as atividades que foram executadas dentro do PDM, ou seja, estas pesquisas, estes pedidos de anonimização estão também todos logados. Portanto, como conseguiram perceber, há aqui um conjunto de direitos e de operações que, se eu tivesse de executá-las manualmente, eram bastante morosas, bastante difíceis, porque ia ter, por exemplo, na pesquisa, ter de percorrer todos os sistemas, todas as empresas que eu tenho dentro da minha organização, procurando, e tinha que saber onde é que eu tenho dados pessoais. O Personal Data Manager consegue dar isso apenas executando uma pesquisa. Faz toda a pesquisa em todas as empresas, em todos os módulos que estão ligados ao PDM. Dizer-vos agora que esta é a resposta que a Primavera preparou em termos de produto para, então, dar cumprimento ao RGPD e para facilitar que as organizações deem cumprimento ao RGPD. De qualquer forma, estas soluções estão focadas nos clientes Primavera, nos utilizadores Primavera. No entanto, para os utilizadores Primavera que queiram dar resposta a um conjunto de processos organizacionais fora do produto, mas também para quem não é utilizador de soluções Primavera e queira endereçar estas questões, temos também aqui uma solução. E essa solução passa pelo Omnia, pela plataforma Omnia. A plataforma Omnia, de uma forma muito resumida, é uma plataforma de desenvolvimento ágil que permite, então, por um lado, o desenvolvimento de funcionalidades e soluções à medida das necessidades das vossas organizações, mas dizer-vos também que há aqui um conjunto de soluções base já disponíveis, como sendo a gestão de colaboradores, e também um conjunto de soluções que estão já criadas a pensar em específico no RGPD. Vamos já ver quais. Dizer-vos também que esta plataforma é autónoma das soluções Primavera, ou seja, nativamente liga com todas as soluções Primavera, seja on-premises, seja em cloud, mas consegue ligar com um Excel, com um sistema de gestão, um ERP de outro produtor que não Primavera e liga ainda com soluções que possam, por exemplo, ter desenvolvido internamente, ou seja, soluções que desenvolveram pelo vosso departamento de informática ou que alguém vos desenvolveu. Também aqui a plataforma Omnia consegue ligar com essas soluções e operacionalizar estes processos nessas soluções. E dizer-vos também que ela está já adaptada ao RGPD. O Omnia pode ser aqui uma ferramenta importante de transformação digital, uma vez que permite substituir aqueles ficheiros que certamente vocês terão dentro da vossa organização. Os ficheiros em Excel, onde tem o registro de despesas, de faltas, de horas extra, de férias, vai também permitir substituir os contactos que têm de marketing da área comercial em base de dados Access e que estão desprotegidas e sem segurança, muitas vezes mínima, e vai permitir digitalizar e centralizar aqui as pastas físicas que vocês têm nos armários ou as pastas que têm no vosso computador, com contratos, com recibos, com um conjunto de declarações que não podem já estar expostas desta forma. E poderá também ser aqui um acelerador de processos, por exemplo, é possível gerar declarações a pedido do funcionário, as declarações de horário de trabalho, as declarações de vencimento de uma forma completamente automática e pelo próprio colaborador, sem ter que retirar tempo aos vossos RH, sem ter que perderem tempo em tarefas supérfluas. Podem automaticamente e sem falha de segurança aceder a essas declarações. E depois a transversalidade, ou seja, pode ser usado pelo DPO, pela gestão, pelos departamentos internos ou mesmo por pessoas externas à vossa organização, às quais deem acesso ao Omnia. Em relação aos processos do RGPD, eles estão já suportados num template base, numa solução já desenvolvida,
pelo Omnia e que permite endereçar cada uma destas questões. A gestão de incidentes de violação de dados, ou seja, o registro que vocês têm a manter de todos os incidentes que acontecem dentro da organização, o que é que fizeram com eles, se comunicaram às entidades, quais os titulares envolvidos, quais as medidas de segurança adicionais. Permite também fazer um registro de todas as atividades de tratamento, mostrando assim a conformidade com o RGPD e tendo um local centralizador que, se me for questionado, eu consigo, com um simples clique, mostrar tudo o que fiz até agora. Permite também fazer a gestão do consentimento, ou seja, registar quem me dá consentimento e para quê, registar quando é que esse consentimento foi removido e pode já não ser usado, e que pode ser uma importante ferramenta para demonstrar que eu, se usei o dado de determinada pessoa, estava autorizado a fazê-lo. Permite também ainda aqui fazer a gestão de subcontratados, ou seja, perceber quem são as pessoas ou as entidades que eu subcontrato, onde é que elas estão localizadas, muito importante por causa da transferência internacional de dados, o período durante o qual acedi e contactei com eles e qual a responsabilidade assumida também aqui pelos subcontratados. O desafio que vos deixo agora é perceber um pouco mais na prática como é que estas questões estão então endereçadas no Omnia. Pedro, queres ajudar a perceber então como é que o Omnia pode ajudar? Muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Pimenta. Estou aqui também para vos apresentar como na prática o Omnia funciona. O Omnia possui neste caso um template que tem um conjunto de soluções todas descritas anteriormente pela Leandra, à exceção neste caso a particularidade do registro de atividades de tratamento que engloba a parte de gestão de subcontratados e também de avaliações de risco. Aqui no menu de operações do Omnia verificamos então que temos estes três módulos. Como já referi, o registro de atividades de tratamento irá conter não só a parte de subcontratados, mas também de avaliações de risco. Relativamente à gestão de consentimentos, um consentimento individual faz sempre referência a uma atividade de consentimento, acaba por ser a atividade onde eu fiz a recolha dos dados, o meio, o evento onde eu irei pedir um consentimento, verificando aqui um exemplo prático da recolha de pedido de contacto via website da empresa, onde o local, naturalmente, que é o website da empresa, vamos fazer então um consentimento, vamos registar um consentimento individual através desta atividade. Verificamos que já temos aqui um registro de consentimento individual, referencia a atividade anterior de recolha de pedido de contacto, é necessário identificar quem está a registrar este consentimento através do cartão de cidadão ou do número de identificação fiscal. Uma particularidade, aliás, do RGPD, muito importante, indicar se é menor ou não e também indicar qual é que é a identificação do responsável, sendo que neste caso a identificação passa pela do menor. Aqui, relativamente às finalidades de consentimento, indicamos as finalidades adequadas, data de fim de uso de consentimento e respectivo motivo, que neste caso é a remoção do consentimento pelo titular. Depois também temos a possibilidade de anexo de algum fecheiro que permita, no fundo, justificar este consentimento ou de uma forma até documentar o mesmo. Outra questão, outro módulo é a gestão de incidentes de violação de dados. Entraremos aqui já com a opção com privilégio da administração do DPO para ser possível verificar todo o fluxo. Verificamos aqui a secção de registro de incidente que é preenchido pelo próprio titular, indicando dados como título, descrição. Neste caso faz referência a um ataque informático onde ocorreu um roubo de base de dados que estava em Excel de funcionários. Depois indicar a categoria a que se aplica este registro de incidente e consequente data, hora e também um fecheiro que seja necessário anexar da mesma forma. Considerações são feitas mais ao nível do DPO, indicando quais são os dados e os sujeitos afetados, como nome, contribuinte, morada, número de dependentes, até o nome, quando houve a exposição dos próprios dados e não indicação apenas de quantos menores estavam presentes, mas os dados os mesmos, repercussões,
Se envolve dados pessoais sensíveis, se ocorreu uma comunicação às autoridades ou também comunicação aos titulares, que verificamos que esta última não se encontra selecionada, identificar quais os titulares afetados, neste caso temos o exemplo de funcionários e os seus filhos que são menores, e depois também dar melhorias a implementar ou implementadas, com proibição de dados pessoais em Excel, utilização de uma ferramenta mais segura, encriptação, entre outros. Depois também possibilidade de descrição ou observações. O campo de resposta também dado ao nível do DPO. O DPO aqui anexa a resposta relativamente a este incidente, nomeadamente indicando que é um incidente de elevada criticidade, tem urgência a comunicação aos próprios titulares, criação de um plano de implementação de melhorias sugeridas. De salientar que este fluxo passa por 3 etapas. Uma primeira etapa de aberto, em quando o utilizador, o titular, está a fazer o registro, encontra-se em estado de tratamento quando o DPO está a analisar este incidente, vai tomar alguma decisão, e depois fechado, caso seja aprovado pelo DPO. Neste caso, iremos aprovar, dar a nota de OK e submeter, então, ou concluir, fechar o nosso registro de incidente de violação de dados. Ao nível das atividades de tratamento, da mesma forma, acederemos aqui com o privilégio de análise, ou seja, ao nível do DPO, que também passo a explicar mais à frente. É necessário indicar qual é a entidade que vai controlar os dados e a entidade que vai processar os dados, ou seja, que os vai utilizar. Indicar o propósito das entidades subcontratadas. Identificar também a área de macroatividade, neste caso é ao nível de uma atividade de marketing, pedido de uma newsletter, que é o nome da nossa atividade, a origem dos dados, que vem em e-mail, vem do próprio website ou até de outros, referenciar também quais os dados pessoais que eu estou, ou que eu necessito de ter acesso para tratar, neste caso temos o nome e o e-mail selecionados, poderemos ter outros, os sujeitos, clientes, fornecedores, eventuais outros sujeitos, data de retenção dos dados, quanto tempo eu vou guardar estes dados para mim, ou para a minha organização, associar também a segurança referente a esta atividade, indicar ferramentas ou sistemas que também sejam associados a esta atividade, neste caso temos o CRM, o EGOI, e descrição ou motivos que no caso do pedido de uma newsletter será para divulgação do novo produto. O DPO pode anexar algum fecheiro quando passar para a etapa de aprovação para justificar, para dar uma indicação, sendo que o utilizador apenas pode descarregar. O DPO pode efetuar uma série de questões e de respostas, pode também fazer identificação dos riscos e recomendações e, muito importante, a parte de avaliação de risco de PIA, este sim já é efetuado ao nível do utilizador também. Aqui a particularidade, ao nível do RGPD temos 10 pontos de avaliação de risco, caso seja aplicável um destes riscos é dado como recomendado, 2 ou mais é dado como obrigatório, sendo que caso não ocorra nenhum destes é dado como opcional. Neste caso iremos aprovar também o nosso pedido, dar uma nota de OK e então o DPO irá aprovar esta atividade. Voltando então à parte que referi dos estados de aprovação, nomeadamente no registro de atividades, sempre que há uma primeira submissão, o processo o registro de atividade, aliás, é dado classificado como em análise. Se o DPO necessitar de responder, efetuar alguma resposta, onde o titular tem que as responder naturalmente, volta para estado pendente, volta para o titular, sendo que depois, para concluir, para fechar, pode ir novamente para a aprovação e é fechado. De salientar que isto é apenas um template base, ou seja, um exemplo, pode ser adaptado a outras circunstâncias, facilmente adaptado, e também pode até ser um meio acelerador de negócio para um projeto mais, digamos, mais à medida, mais complexo. Feita então esta demonstração do Omnia, passo novamente a palavra aqui à minha colega Leandra Dias.
Muito obrigada pela atenção que nos dispensaram. Eu queria alertar-vos para o facto de, na vossa consola, do lado direito, irá passar a aparecer o inquérito de satisfação relativamente a este evento. É um inquérito que para nós é muito importante e por isso pedia um minuto do vosso tempo para dar-nos o vosso feedback, para podermos implementar melhorias em processos e em webinars futuros. E queria agora também partilhar convosco algumas iniciativas que nos próximos dias, nos próximos meses, a Primavera vai levar a cabo ligado com este tema do RGPD. Tivemos a oportunidade de ver agora com o Pedro alguns dos circuitos e alguns dos exemplos do Omnia. No entanto, esta foi uma demonstração limitada pelo tempo que tínhamos e limitada a estas funcionalidades do RGPD. No entanto, o âmbito de aplicação do Omnia é bastante mais alargado e, portanto, queria convidar-vos a estarem presentes no próximo dia 21 de março, às 10 horas, num webinar também ele gratuito, onde irá ser abordado o Omnia em maior detalhe, ou seja, todas as potencialidades e todas as funcionalidades que estão ligadas aqui ao Omnia. Dizer-vos também que, e porque poderão ter interesse nisso, o PDM, o nosso Personal Data Manager, o módulo que hoje vos apresentei, vai ser lançado no início de abril e terá um custo inicial de 300 euros, mais um valor que estará aqui ligado ao CSA, dependendo das condições contratuais de cada cliente. Não deixar de vos referir que, se fizerem a encomenda ou a compra deste módulo até o próximo dia 25 de maio, poderão usufruir aqui de uma campanha especial de desconto de 20% sobre o valor inicial, ou seja, sobre estes 300 euros poderão ter um desconto de 20%. Deixar-vos a nota ainda, para quem tiver interesse nisso, de que a Primavera, além desta área de produtos, está também a disponibilizar serviços e algum apoio noutras áreas, como sejam ao nível da formação. Estão a ser preparados para, durante o mês de março e abril, em Braga, Porto e Lisboa, seminário e workshops especializados. Estes workshops serão workshops essencialmente práticos, em que estarão limitados a um número de 20 participantes em cada um destes workshops e versarão sobre as áreas de IT, marketing e vendas e recursos humanos. E terão aqui um conjunto de especialistas ligados a cada uma destas áreas que vos irão dar as guidelines, as boas práticas, com exemplos práticos de como é que os vossos departamentos devem endereçar estas questões. E, portanto, para inscrições até 6 de março, poderão também ter aqui um desconto de 10% em cada uma destas formações, workshops e seminário. Como vos referi no início, também a nossa consultoria, para quem tiver necessidade de algum apoio no diagnóstico e na verificação da conformidade dos seus processos e dos seus sistemas internos, dar aqui algum apoio nesse diagnóstico e na implementação e reimplementação de processos e produto. Portanto, também, se tiverem interesse, poderão consultar-nos e mesmo ao nível do inquérito de satisfação, podem desde já manifestar o interesse em ser contactados para qualquer uma destas áreas. Como última nota, este link que podem ver no vosso ecrã é o link onde a Primavera está a agregar toda a informação sobre este tema e todas as iniciativas e todas as novidades da Primavera sobre o RGPD e, portanto, poderão aí consultar e estar a par de tudo aquilo que estamos a fazer e que vamos fazer no futuro. Resta-me, em meu nome, em nome do Pedro e toda a equipa, em nome de toda a equipa Primavera, agradecer o tempo que nos disponibilizaram e deixar-vos a nota de que este webinar, a gravação deste webinar, vos será disponibilizada via e-mail
em breve. E, mais uma vez, agradecer-vos a vossa atenção, esperando encontrar-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigada.